o terceiro ponto aqui, que eu colocaria como desvantagens, é que exige maior resiliência, né? Porque os erros eles vão acontecer, você vai tropeçar, você vai ver que tem algumas lições ali, algumas ideias que não estão combinando, né? Como eu falei, né? Na primeira aula eu falei que quando eu comecei a pesquisar sobre perfeccionismo e autocobrança excessiva e a me autoanalisar a partir do que eu pesquisava sobre o problema, eu comecei a ver que alguns autores falavam que era uma dimensão, né? Ou seja, o perfeccionismo perfeccionista é aquela pessoa que se cobra altos desempenhos, né, de si e de outras pessoas. Então ela é aquela pessoa que quer sempre fazer mais do que a situação exige. Ok, isso eu entendi. Mas será que isso era suficiente? E depois eu vi que não era só isso, eram outras coisas. Né? Existiam outras dimensões que me afetavam. O relacionamento, por exemplo, cobrar mais de outras pessoas, obviamente, e ter medos, muito mais medo de errar ou de divulgar algum erro, né? Claro. E outras questões. Mas isso aqui, para não deixar essa aula aqui tão longa como a outra, que é uma dos objetivos aqui, é ser um pouquinho mais enxuto nessa aqui, que as pessoas vão ter, a pessoa que quer criar um novo método, uma nova etapa aí, no primeiro passo ela vai ter que ser muito mais resiliente do que imagina, né? E por último eu destacaria aqui esse ponto, que é a sensação de não sair do lugar, ela vai ocorrer, né? Pode ocorrer, ela vai ocorrer, né? Muitas vezes a gente não vê o resultado e acaba tendendo a pensar que a gente não progrediu, que a gente não fez nada. E olha que às vezes isso acontece mesmo quando a gente está ali documentando, né? Isso que eu falei, esse primeiro passo é uma documentação, né? É uma documentação da nossa jornada, da nossa caminhada de autodomínio, né? Ao documentar isso, já tenho algo em mãos, né? O que eu posso fazer é acrescentar uma pergunta, retirar outra, aprofundar ou separar algumas questões. Fiz criar um novo não, né? Uma nova carência. Tudo isso eu posso fazer, mas às vezes a gente, mesmo fazendo isso, a gente pensa que não evoluiu, né? Também. E aí a gente precisa ter também uma certa consciência, né, da nossa maneira de nos cobrarmos e perceber que sim, que está ali documentado, né, que tá documentado, e perceber também que algumas coisas que a gente documentou talvez não sejam tão boas como deveriam ser, ou realmente aí talvez não sejam aplicáveis, né? Pode ser aplicável para mim, mas talvez não sejam replicáveis, e se a ideia é que seja algo replicável, então eu teria que revisar realmente, ok? Mas rola essa sensação de não estar saindo do lugar, assim, é muito comum. Então esses são os 5, são quatro cuidados, assim, 4 desvantagens para as pessoas que querem criar o seu novo método ou que querem dar esse primeiro passo sem um método, sem uma sistemática, né?